Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de pessoas feridas ferem pessoas. É um problema, né? Por que a gente sofre tanto com o que o outro pensa, com a atitude do outro, com o que o outro falou a meu respeito? Por que chegou e me atingiu tão profundamente as palavras, né, daquela pessoa? Essa pessoa pode ser da minha família, pode ser o meu companheiro, a minha companheira, pode ser filhos, pode ser pais, mães, colegas de trabalho, patrão, patroa, gerentes, ou seja, vizinho, qualquer pessoa. Então, assim, a intensidade do que causa na gente, a violência do outro, né? Porque se a gente for olhar bem, cada palavra que chega até nós, nos ofendendo, nos criticando, ou realmente, né, numa explosão de raiva, numa discussão, numa briga, ela causa um impacto tão grande, às vezes, não sempre, mas às vezes causa um impacto tão grande dentro da gente, que aquilo reverbera durante uma vida inteira praticamente, né? Nós ainda lembramos, quando a gente era criança, da vez que fulano foi ríspido, brigou, xingou, falou, etc, né? Então nós guardamos isso dentro de nós. Então, o que é realmente que acontece com o nosso cérebro, né? A nossa mente? Por que nós guardamos isso e por que nós damos tanto valor a essas palavras, né? Essas ofensas que os outros trazem até nós? Bom, primeiro por um mecanismo de defesa, né? Porque nós guardamos tudo aquilo que, quando nós nos sentimos ameaçados, a gente guarda aquilo como um mecanismo de defesa, porque eu já passei por essa situação e eu não quero que se repita. Então eu vou guardar isso para que, se voltar a acontecer, eu estarei mais precavido. Essa é uma das coisas, tá? Só que a situação já passou, já faz muito tempo, e eu ainda continuo validando isso. Por quê? É o meu mecanismo de defesa. Beleza, eu guardei isso daí para, se por acaso acontecer de novo, eu já sei, me feriu, me fez mal, então eu já vou saber mais ou menos o que fazer. Tá, só que a gente precisa aprender e entender que o que o outro faz, a maneira que ele reage, não é problema nosso. Se fulano brigou, xingou, ofendeu, falou, é uma questão dele, né? A gente tem que começar a enxergar o outro como um ser que está passando por um processo de evolução. Então, como é que eu vou esperar de uma pessoa assim, 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 assado, que ela tenha uma atitude que eu acho ideal? Eu não posso fazer isso, eu não posso querer que a pessoa haja comigo da mesma forma que eu estou agindo com ela. E isso é criar uma expectativa boba, porque eu não posso fazer isso, eu não controlo ninguém. Então eu preciso imediatamente soltar o controle e me tornar imune a essas questões pessoais dos outros. É lógico que eu não vou ser capaz de ninguém, é lógico que eu não vou ficar ouvindo ofensa de ninguém, mas eu tenho comigo esse limite. Se eu começar a colocar o limite para essas pessoas que, vez ou outra, ou recorrente, elas são estúpidas, elas são grosseiras, elas falam o que vem na cabeça, então eu preciso começar a estabelecer limite. Por quê? Porque eu me machuco. Então, eu sei que essa pessoa, ela é desse jeito. Ou seja, ela é assim com todos. É o jeito dela, é o jeitão dela. Tudo bem, eu respeito o jeito dessa pessoa, eu respeito a forma que ela reage, porque, de repente, ela é uma pessoa, né, muito machucada pela vida, teve uma criação não sei o quê, teve, né, aconteceu isso, aquilo outro. Então hoje a pessoa, ela é reativa, ela é uma pessoa que ela né, se ofende com qualquer coisa e ela já explode. Isso é tudo problema dela. Eu não faço parte disso. Então, comigo não é assim.
Comigo ela não tem esse acesso. Comigo eu não dou esta liberdade para ela agir dessa forma. Como fazer, né? Primeiro eu vou observar essa pessoa. Ela é assim, tá? Ela tem essa coisa de personalidade, né? Vamos dizer. Então eu já sei que essa pessoa é uma pessoa problemática, né? É uma pessoa que tem sérios problemas. Então eu enxergo ela como uma pessoa limitada, uma pessoa que não tem esse controle, né, sobre as emoções dela. Ela é uma pessoa que precisa realmente de ajuda e também precisa de freios, limites, porque ela tem o costume de tratar as pessoas dessa forma. Então, a melhor coisa que eu faço é começar por isso daí, percebendo como é essa pessoa, né? A segunda coisa, por que o que vem dela me atinge tão diretamente? Por que essa pessoa, cada vez que ela fala alguma palavra mais ríspida, mais seca, por que quando ela talvez nem me ofenda, talvez ela só fale comigo de uma forma mais áspera, mais ríspida, ou às vezes ela me critica, fica me criticando, ela não tem uma palavra sabe, de reconhecimento, ela só critica o tempo todo. Gente, crítica construtiva não existe, tá? Crítica é crítica. Então, não adianta eu dizer, mas é uma crítica construtiva, ela tá querendo me ajudar. Não, para. Não é que se ela quer te ajudar ou se ela não quer te ajudar. Tu tem que aprender a ser imune ao externo, entendeu? Tu tem que começar a ser imune ao que a pessoa fala, o que a pessoa pensa, o que a pessoa diz. Isso é problema dela, não é problema teu. Então, quando eu começo a perceber que aquela reação daquela pessoa não faz parte de mim, não é comigo, isso aí é um problema que ela tem que resolver com ela, isso já tira 50% do peso que eu carrego achando que o problema sou eu, quando na verdade o problema não sou eu. E isso é uma coisa que nós precisamos imediatamente começar a colocar na nossa cabeça para evitar úlcera, para evitar gastrite, para evitar problemas na nossa região do estômago, no nosso chakra esplênico, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, essa região aqui, ó, cardíaca, do estômago, esplênico, né? Isso começa a ficar afetado. Por quê? Porque eu começo a perder a minha autoestima. Eu começo a achar que o problema sou eu. Então eu começo a ficar cada vez mais mirrado, cada vez mais murcho, porque a pessoa me detesta, porque me ofende, porque me agride, porque e eu começo a ficar, a perder o meu vício, né? Achando que eu sou o problema, quando na verdade não sou eu o problema. Pessoas feridas ferem pessoas, guarda isso na tua cabeça. Então, aquela pessoa lá, ela tem o processo dela, ela tem a vida dela, ela tem as questões dela. Na situação que ela reage, ela não era nem para estar convivendo em sociedade. Porque tem pessoas que não dá, né? Tem pessoas que são criminosas, não pode conviver em sociedade. Tamanha é a falta de humanidade, tamanha é a falta de consideração e respeito que elas têm por outras pessoas por causa do processo dela. Então, eu tenho que agora começar a fazer isso comigo. Eu lembro que quando eu era muito atacada, assim, né, por uma pessoa aí que fazia parte do meu círculo familiar, essa pessoa adorava, né? Não podia me enxergar. Podia me enxergar que ela vinha, pá, largava uma sobre a minha pele, sobre o meu cabelo, sobre o meu tamanho, sobre o jeito que eu era, o que eu parecia, o que eu deixava de parecer. Aquilo entrava em mim como uma faca, sabe? Eu ficava assim, completamente sem chão, eu ficava, como é que eu vou dizer, gente, por quê? O que eu fiz? O que eu fiz para essa pessoa falar esses absurdos para mim, né? E eu me senti daquele jeito que eu me sentia. Eu me sentia uma coisa, né? Me sentia arrasada. Ficava muito triste, né? Às vezes até chorava. Ai, meu Deus, coisa triste. Então, assim, o problema era eu? Não, o problema não era eu. O problema era como eu reagia diante às atitudes daquela pessoa. Chega uma hora que a gente para de criar essa resistência e começa a se perceber. Não, peraí, só um pouquinho.
Cada vez que acontece isso, né? Isso acontece sempre. É uma pessoa muito próxima. A pessoa não pode me enxergar que ela vai lá e pá, tá sempre, né, desvalidando, tá sempre desrespeitando, tá sempre achando alguma forma de me diminuir. Então eu começo a me dar conta disso, né? Eu começo a me dar conta de que não sou eu o problema. E quando a gente se dá conta disso, é uma coisa tão interessante que parece que sai um peso de cima da gente. Por que eu fico dando essa importância? Por que eu entrego a chave na mão dessa pessoa e deixo essa pessoa dirigir como eu me sinto? Então, cada vez que essa pessoa fala, reage daquela forma, eu me acabo um pouquinho. Eu vou lá, eu me entristeço, eu vou perdendo, né? Tudo aquilo que eu, por exemplo, eu tô muito bem, eu tô muito feliz, a pessoa chegou, falou, pronto, acabou comigo, acabou com o meu dia, acabou, né? E assim, isso aconteceu lá, não sei quantos mil anos, eu ainda lembro, e eu choro quando eu ainda lembro disso. Ai, gente, calor que tá aqui, né? Nossa, meu Deus do céu, isso que eu tô com o ar ligado. Então eu preciso começar realmente, né, a ter esse controle, eu pego o controle pra mim. Eu começo a ter esse controle. O controle da minha vida, das minhas emoções, das minhas questões, é meu. Esse controle é meu. Então a outra pessoa, ela vem, ela fala, ela faz todo aquele discurso, ela, né, que ela precisa de plateia. Tira a plateia dela. Sai de perto. Sai de perto desta criatura quando ela começar com esse tipo de discurso. É minha mãe, sai de perto. É patrão, sai de perto. Sai do campo de visão dessa pessoa. Pede licença, diz que está com pressa e saia de perto. Pausa. Parece que tem alguém querendo aparecer aqui. Olá! Essa é a pulga. Todo mundo já te viu, todo mundo já te adorou, né? Quer aparecer de novo? Peraí, gente, peraí. Olha que coisa mais gorda, que coisa mais linda da mamãe. Essa aqui é a pulguinha, ó. Pulguinha que já tá com 4 quilos, né? Então, pulgão. Então eu tenho que sair do campo de visão dessa pessoa. Eu saio de perto. Eu já ouvi uma palestra espírita, aonde a palestrante disse assim: vamos oferecer uma distância amorosa. Eu achei perfeito. Perfeito é a distância amorosa, ou seja, se aquela pessoa ela não nos suporta, se aquela pessoa ela não está em condições, né, de manter uma conversa direitinho, se ela não está em condições de não ofender, eu ofereço a ela essa distância amorosa, que é o quê? Nada mais do que eu não vou discutir, eu não vou servir de plateia, eu simplesmente vou manter esse distanciamento para que a coisa não fique pior, para que ela não despeje toda aquela raiva que ela tem, aquele ódio, aquele rancor, aquele sei lá o quê, em cima de mim e que eu também não absorva. Ah, mas é tão complicado, né, gente? É tão complicado a gente criar essa imunidade, por quê? Porque primeiro eu sofro muito. Primeiro aquilo me atinge muito, eu sofro muito, aquilo vai me corroendo, principalmente quando é alguém que faz parte da minha família, uma pessoa que eu amo, e também quando é alguém do meu trabalho, alguém que eu preciso conviver ali, que tá sempre, né, às vezes tem um chefe desregulados, né, tem pessoas aí na parte superior, aí na chefia, na gerência, né, proprietários, que eles são totalmente desregulados, são pessoas que não têm condições de lidar com o funcionário. Então, primeiro eu vou tentando fazer isso, né? Eu vou tentando não sentir, eu vou tentando, né, entender que aquela pessoa ali, ela tem problemas e eu não vou me atingir com aquilo ali. Mas tem horas que eu sou obrigada a mudar de local de trabalho. Eu tenho que sair daquele ambiente, procurar um outro lugar, porque fica realmente insustentável. Mas o mais importante disso é eu conseguir baixar, ó. Eu tenho que baixar a minha resistência. Eu baixo a resistência para que eu possa estar fortalecido. Então eu paro de resistir a eu entrar na conversa, né, dessa pessoa. Chega de resistência, eu não vou mais entrar nisso daí, eu não vou ficar mais me contaminando com isso. Então eu abaixo as minhas armas, porque
Gente, eu não tô falando de resistência, que é a pessoa vem e fala e eu pá, bato de frente. Não. Eu estou baixando essa resistência de eu parar de aceitar o que entra aqui e vem pra cá e desce pra cá. Pra cá, ó, pra cá, pro peito. É isso que me adoece, tá? Então eu começo a perceber que eu tenho condições de enxergar que aquela pessoa, ela é uma pessoa problemática, sem panos quentes. Ah, uma vida sofrida, foda-se ela. Quero saber. Não quero saber se ela teve uma vida sofrida, porque eu também tive as minhas parcelas de sofrimento aí, nem por isso eu tô estourando em cima de ninguém. Então, se a pessoa é sofrida, se a pessoa não sei o que, não interessa. Ah, mas ela teve uma vida boa. Não interessa pra mim, porque o que é do outro lá não me interessa mais. O que interessa pra mim? Como isso me atinge? Como é que eu recebo isso? Como é que eu faço com isso? O que eu faço com isso, tudo que tá chegando pra mim? Então, cai por terra tudo isso e eu começo a prestar atenção em mim. Que é o quê? Não é um terreno fértil aqui para isso tudo que está sendo jogado, dito para cima de mim, floresça. Então eu não vou ser um canteiro, nem um vaso de flores, para toda essa contaminação chegar e me encher de ervas daninhas, né? De pragas, etc. Não chega, não vai mais. Então eu começo a pensar mais em mim, eu começo a me dar mais o valor que eu tenho, porque eu tenho grande valor. E se essa pessoa é mal resolvida com ela tem que se resolver com ela. E vai dando aquela distância amorosa para que essa pessoa perca o foco. Logicamente que quando a gente fala de pessoas narcisistas, tá? Que elas pegam uma pessoa para ser sua vítima e ali elas pintam e bordam, elas fazem o que ela quer. A primeira coisa que a gente recomenda é: sai de perto, sai da vida dessa pessoa. Assim que puder, sai da vida dessa pessoa. Ah, mas é minha mãe. Sai de perto. Sai de perto, porque não adianta. Isso vai ser um sofrimento. Ou tu atinge, tá, essa imunidade emocional de perceber que a pessoa ela é desse jeito, ela não tem interesse nenhum em melhorar e ela não tem interesse nenhum em te tratar com respeito. Sai fora. Não adianta. Não adianta a gente querer ficar tentando. Ah, porque eu vou agir diferente com ela. Age diferente. Sai fora. Põe limite. Não dá importância pro que ela te fala. Por isso que muitas pessoas adoecem. Por isso que eu muitas vezes adoeci. Porque eu ficava pensando, por que comigo? O que eu fiz pra essa pessoa pra ser, né, tratada desse jeito? Não é sobre a gente. Para, deixa de ser iludida. Não é sobre a gente. É a pessoa que tem os conflitos dela lá e ela tem que se resolver e ela não resolve, e aí ela fica descontando em cima de todo mundo e todo mundo, ai, coitadinha, mas a criação dela foi não sei o que. Ah, para, gente, pelo amor de Deus, ninguém sabe de pancada dos outros, não. Tá? Então a gente tem que começar a ter isso. Vamos começar a nos valorizar, a nos posicionar e não permitir que os outros fiquem em cima da gente fazendo o que quer, o que bem entende. Minha mãe, meu patrão, meu marido, minha esposa, filho principalmente. Ah, porque meu filho tá naquela fase rebelde. Ah, gente, pelo amor de Deus, toma as rédeas, né? Toma atento. Então a gente precisa começar a perceber isso. Esse negócio de ficar com pena lá da pessoa, porque ela age assim, porque não sei o que lá, enquanto isso tu vai definhando. Então vai pela TAI. Pessoas feridas ferem pessoas? Sim, ferem. Mas vem cá, eu estou aberta a ser machucada? Eu estou disponível para ser ferida? Eu tô aqui disponível pra pessoa falar o que quer bem entender, me usar como saco de pancada? Não estou. Então aí eu começo a me debater e sair disso. Se eu achar necessário trocar de local de emprego, eu vou sair, eu vou pedir transferência, eu vou sair desse lugar, eu vou arrumar outro serviço, não importa. Alguma coisa, alguma decisão eu tenho que tomar com relação à minha vida, tá? Se a pessoa lá vai continuar lá, então deixa ela lá, mas eu vou dar linha e vou sair de perto.
Então é isso aí, gente. Vamos começar, né? Botar em prática hoje, esse dia maravilhoso. Então assim, vamos começar a colocar em prática isso. Se inscreva, se inscreve, curte, compartilha, manda para aquela pessoa insuportável que fala que bem entende, né? E uma ótima semana para todos.